Meu irmão e minha irmã, paz e bem. Bem-vindos no canal Pastoral Litúrgica com João Benedito. A nossa reflexão deste dia nos conduz ao quarto domingo de Quaresma. Aquele domingo chamado de Letare, a expressão latina para dizer alegrai-vos. Assim começava a missa. E por quê? Porque se chegava para os primeiros cristãos a metade de um tempo duro de penitência, que era o tempo da Quaresma. Era depois do inverno, se chegava a primavera, depois de um duro inverno, frio no hemisfério norte. Então as pessoas iam para a missa com o Papa em Roma e ali no ofertório ofereciam a ele uma rosa rosa. Por isso a cor rosa que depois passa aos paramentos. Mas era um domingo que já se anunciava assim: a Páscoa é já próxima, já é vizinha. Faltará metade do caminho de preparação da Quaresma. E o percurso deste ano é aquele que já anunciava no domingo passado, que é da conversão e da misericórdia. Neste domingo nós encontramos no Evangelho a belíssima parábola do Pai misericordioso, mais conhecida como Filho Pródigo. Nessa parábola nós vemos a grande maestria de Jesus, que tem toda uma arte de contar as coisas do reino de Deus de um modo acessível, através das parábolas. O evangelho de hoje começa assim, dizendo o contexto: Jesus está com os pecadores e os publicanos, que eram considerados grandes pecadores. E um grupo que se considerava santo, que era os fariseus e doutores da lei, eles julgavam Jesus por causa disso. Em resposta, Jesus conta 3 parábolas. Aquela do pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma, aquela da mulher que tem 10 moedas e perde uma, e a mais longa e a belíssima parábola do Pai misericordioso. Essa parábola é conhecida de tantos de nós que nos conta deste pai que tem esses 2 filhos. Esse filho mais novo, vamos olhar esses 3 personagens. Tem um quarto personagem que é um servente da casa, mas que somente tem um brevíssimo diálogo. São 3 personagens fundamentais nessa família diversa, estranha, porque falta uma mãe. E vamos ver também o porquê disso. O filho mais novo, ele faz 5 coisas que chamam a atenção, que é de não esperar de um filho que ama a sua família, o seu pai. Pega a sua herança, parte, gasta tudo, arruma um emprego que era uma vergonha para um hebreu, porque o porco é um animal profano e ele só conseguiu esse trabalho, e depois ele volta para casa, mas não porque se converte. Em geral, quando nós ouvimos essa parábola, nós pensamos que neste momento, quando o filho decide voltar, é porque se converteu. Não! Ele mesmo nos diz que não é por isso. Ele quer voltar porque ele tem fome, ele quer comer. E os empregados do pai dele vivem melhor do que ele. Mas este filho é, na parábola, aquele que por 5 vezes vai chamar o pai de pai. Ele tem uma experiência de ser filho, ele reconhece o pai como seu pai. Mas é a esta filiação que ele é capaz de renunciar para ser empregado e ter uma vida melhor. Ele prepara até um discurso. Nós preparamos o discurso quando nós não temos liberdade com a pessoa. Ele estava perdendo essa liberdade com o seu pai. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Até aqui tudo bem. Todos nós podemos e devemos dizer isso a Deus. Mas a terceira frase era terrível. Trata-me como um dos seus empregados. Quero aqui agora voltar mais ser empregado, não mais filho. Renuncio para poder comer a condição de filho. E o pai, como se comporta? O pai, Lucas nos dá a entender que ele estava sempre na porta, olhando quando é que voltaria esse filho. O vê de longe. Tem compaixão, mas a expressão em Lucas é muito bonita, porque a compaixão é a expressão para descrever aquela experiência que só a mãe faz quando o filho se move no seu útero. É essa experiência de viver o amor no seu corpo que este pai tem. Por isso este pai é um pai, mas é uma mãe também. E ele corre, ele se joga
nos ombros desse filho e começa a beijá-lo e a abraçá-lo. Não diz que o beijou e abraçou, mas continua a beijá-lo e abraçá-lo. E dá para ele de presente o quê? Uma veste para este filho que é esfarrapado, dá um anel que é o símbolo, a assinatura da família, de novo ele se torna um herdeiro, dá para ele uma sandália para dizer: eu estou feliz que você voltou, mas eu quero que você esteja aqui livremente. Só os filhos tinham sandália, não os servos. Ele podia ir e vir quando desejasse, quando decidisse. E começa a fazer festa. É o símbolo da acolhida deste filho que era perdido e que vai se dizer: perdido e foi encontrado. Agora entra o filho mais velho. O filho mais velho representa quem? Os fariseus e os doutores da lei do início da parábola. É aquele filho que não chama nunca o irmão de irmão, que nunca reconhece o pai, nunca chama o pai de pai. Se dependesse desse filho, nós nunca veríamos na parábola a palavra pai, porque só o mais novo que usa. O filho mais novo, quando se converte, depois que é acolhido pelo pai, é ali que ele não diz mais a frase que ele planejou dizer. Aquela última frase, trata-me como um dos seus empregados, ele não diz, só diz as duas primeiras. É ali, é depois da acolhida do pai que ele se converte. E isso muda a nossa imagem de conversão, porque a conversão é uma resposta ao amor de Deus, e não que Deus me ama porque eu me converto. E o filho mais velho é aquele que nunca fez a experiência de ser filho. Ele estava querendo o quê? Fundamentalmente um salário. Eu sempre te servi, sempre trabalhei para você e agora mereço. Eu tenho direito àquilo que não é mais graça, mas eu tenho direito ao seu dom. E é esse filho que representa não só os fariseus, mas olha, nós que tantas vezes nos identificamos com o filho que parte, essa parábola nós podemos ouvir e nos colocar no lugar daquele filho que está sempre na casa do pai. Nós que fazemos uma vida de igreja e que temos o perigo de nos sentir no direito da graça de Deus, então que não é graça, mas como quem tem direito a um salário. Deus tem que fazer isso por mim porque eu usei o meu tempo, as minhas energias, os meus valores para o reino de Deus. A conversão que hoje a liturgia, a parábola nos convida é aquela de primeiro reconhecer que, antes de tudo, é Deus que me ama e eu respondo a este amor de Deus com a minha conversão e não o contrário. Mas também de pensar a nossa vida, nos colocar no lugar do filho mais velho e examinar a nossa existência. Eu desejo para todos vocês uma boa continuação na segunda parte da Quaresma e uma boa preparação num sério caminho de conversão no encontro da misericórdia de Deus. Paz.